Bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Então, antes de mergulharmos nos exercícios um pouquinho mais trabalhados, vamos rever esta operação de racionalização destas expressões, porque se não racionalizar, eu não consigo promover a fatoração e a consequente simplificação das expressões que estão promovendo a indeterminação. Então, eu necessito primeiro racionalizar, sendo que quando eu racionalizo, eu acrescento termos que já não promovem mais a indeterminação. Então, fica muito fácil de enxergar que para racionalizar a raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de a, eu me lembro que existe um produto notável, que é o produto da soma pela diferença, que me conduz ao quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo, e isto é o x menos a que eu estava procurando. Mas, para as raízes superiores, como aqui está, raiz quarta de x menos a raiz quarta, genericamente falando, de a, eu procuro um termo aqui que vai me conduzir a raiz quarta de x ao quarta potência, menos a raiz quarta de a elevada à quarta potência, e isso vai me trazer a x menos a igualmente. Então, se eu recorrer a y à quarta menos b elevado à quarta, eu vou me lembrar que, assim como está esse sinal, eu começo a minha fatoração. Lembrando que, ao fatorar, eu estou numa expressão única e quero chegar a um produto de dois fatores. Isto é fatorar. Fatorar é decompor em fatores. Então, eu vou descendo a potência de y, aqui y3, depois mais y2b, e vou aumentando a potência de b, mais yb2 mais b3. Então, do lado esquerdo aqui para o direito, eu estou fatorando. Enquanto radiciar significa multiplicar um termo por outro para conduzir à eliminação do radical. Então, eu posso entender que quando eu estou deste lado, contando apenas com este termo e procurando este, eu estou radiciando para chegar ao outro lado. Então, radiciar, eu estou do lado de cá para ir para lá. Então, se eu faço y igual a raiz de x e b igual a raiz de a, este termo nada mais é do que a raiz quarta de x ao cubo mais a raiz quarta de x2 vezes a, x2 vezes a, mais a raiz quarta de x vezes a ao quadrado, mais a raiz quarta de a ao cubo. Certo? Lembrando que a soma, ou seja, raiz cúbica
de x mais raiz cúbica de a só pode ser radiciado nas potências, nos índices ímpares. Então, raiz cúbica de x mais a raiz cúbica de a me entrega deste lado raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de ax mais raiz cúbica de A2. É claro que este sinal aqui é menos, porque precisa ocorrer a alternância. Então, se aqui foi mais, aqui será menos, porque eu preciso alternar. Começo com o mais, depois menos, depois mais, depois menos, e assim sucessivamente. Perfeito? Então, ao radiciar esta expressão, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado para radiciar as raízes quadradas e igualmente para a raiz quarta. Raiz quarta de x ao cubo mais a raiz quarta de 16x ao quadrado mais a raiz quarta de 16 ao quadrado vezes x mais a raiz quarta de 16 ao cubo, que é a mesma coisa embaixo. Raiz quarta de x ao cubo mais raiz quarta de 16 ao x ao quadrado mais a raiz quarta de 16 ao quadrado vezes x mais a raiz quarta de 16 ao cubo. Então aqui eu serei conduzido ao limite quando x tende a 16, de x menos 16, x menos 16, que pode ser cancelado, e agora o outro termo vai me sobrar da combinação deste com este, da combinação deste com este, me sobra a raiz quarta de x ao cubo mais a raiz quarta de 16x ao quadrado mais a raiz quarta de 16 ao quadrado vezes x mais a raiz quarta de 16 ao cubo, e embaixo a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de 16. Quanto dá este limite agora? 16 ao cubo no numerador, dentro das raízes quartas. 16 ao cubo, 16 ao cubo, 16 ao cubo e 16 ao cubo. Raiz quarta de 16 é 2, logo eu tenho 4 vezes 8, porque daria 2 ao cubo, 2 ao cubo, 2 ao cubo, 4 vezes 8. Enquanto aqui eu tenho raiz quadrada de 16 é 4, 2 vezes 4, simplifiquei, e esta resposta dá 4. Eu ainda aproveito este exemplo para mostrar que, ao começar, eu poderia ter passado direto para limite quando x tende a 16 de x menos 16, x menos 16, multiplicado por este termo. Por quê?
Porque eu já conheço o termo, já sei qual é o termo que eu vou multiplicar. E eu já sei que ao multiplicar, eu vou promover em cima o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, e embaixo a mesma coisa, a quarta potência do primeiro menos a quarta potência do segundo. E eu já sei que sobrará raiz quarta de x ao cubo mais a raiz quarta de 16x ao quadrado mais a raiz quarta de 16 ao quadrado vezes x mais a raiz quarta de 16 ao cubo. Promove a simplificação. Eu já sei que quando x tende a 16, cada um desses radicandos tende a 16 ao cubo, e a mesma coisa embaixo. Eu já sei que vai sobrar raiz de x mais raiz de 16. Então eu já posso pular diretamente para aqui. Ao mesmo tempo, eu também posso ter um problema do tipo, observe, limite quando x tende a 16 da raiz de x menos 4, raiz quarta de x menos 2. Poderia ser assim? O que aconteceria? O meu termo racionalizante, este aqui, por exemplo, seria 2 raiz quarta de x ao quadrado. Por exemplo, se o problema fosse assim, aquele meu termo racionalizante, raiz quarta de 16x ao quadrado, se transformaria em 2 raiz quarta de x ao quadrado. E o seguinte, raiz quarta de 16 ao quadrado vezes x se transformaria em 2 ao quadrado, raiz quarta de x, e assim sucessivamente. Então eu não necessito ter sempre uma raiz do outro lado. Se for um número real, basta que eu pré-multiplique as raízes por ele e vai igualmente aumentando a sua potência no termo racionalizante. Ok? Então, dito isto, eu já estou apto a resolver este, porque eu passo então já direto para o limite quando x tende a 1, no numerador, quadrado do primeiro, que é 3x ao cubo, menos 5x mais 6, menos o quadrado do segundo. Enquanto embaixo eu já vou promover o cubo do primeiro, x ao quadrado menos 3x mais 1, mais o cubo do segundo, 1 ao cubo. Por que estou fazendo isto? Porque este limite me conduz a uma indeterminação 0 sobre 0. 3 e 6, 9, menos 5, 4, raiz de 4, 2, 2 menos 2, 0. 1 e 1, 2, menos 3, menos 1, raiz cúbica de menos 1, menos 1, menos 1 mais 1, 0. Então, por isso, estou racionalizando. Para que esta racionalização? Para produzir um polinômio. Para que produzir o polinômio? Para poder fatorar e simplificar o termo que estava provocando a indeterminação. Então, aqui vai sobrar o quê? Aqui ao lado.
o termo racionalizante do numerador no denominador. Então, qual é o termo racionalizante do numerador que eu vou copiar para o denominador? É a raiz quadrada de 3x ao cubo menos 5x mais 6 mais 2. Enquanto no numerador aqui eu tenho uma soma, então o termo precisará alternar o sinal. Então, eu tenho a raiz cúbica de x ao quadrado menos 3x mais 1 ao quadrado menos agora 1 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado menos 3x mais 1 mais 1 ao quadrado. Então vejamos o que apareceu ali no primeiro limite. No primeiro limite me aparece então 3x ao cubo menos 5x, 3x ao cubo menos 5x mais 6 menos 4 mais 2. Então agora tenho 3 e 2, 5 menos 5, 0. Continua, mas eu já posso promover a fatoração por Brio-Ruffini. E embaixo me sobrou x ao quadrado menos 3x mais 1 mais 2 vezes o termo que é raiz cúbica de x ao quadrado menos 3x mais 1, tudo isso ao quadrado, menos a raiz cúbica de x ao quadrado menos 3x mais 1 mais 1. E aí embaixo, raiz quadrada de 3x ao cubo menos 5x mais 6 mais 2. Muito bem. Então, posso fatorar, uma vez que x igual a 1 anula numerador e denominador, posso fatorar por Brio-Ruffini 1, 3, 0, 5 e 2. 3 com 0, 3, 3. Menos 5, menos 2, menos 2 mais 2, 0. 1, menos 3 e 2. 1 vezes 1 menos 3 menos 2, menos 2 mais 2, 0. Então, prossigo para limite, quando x tende a 1, de x menos 1 vezes 3x ao quadrado mais 3x menos 2, x menos 1, x menos 2. E depois os termos racionalizantes, raiz cúbica de x ao quadrado menos 3x mais 1 ao quadrado menos raiz cúbica de x ao quadrado menos 3x mais 1
mais 1, raiz quadrada de 3x ao cubo menos 5x mais 6 mais 2. Simplifico o x menos 1. Quando x tende a 1, 6 menos 2, 4. 1 menos 2, menos 1. Esta raiz me dá menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 com o menos de fora, mais 1. Então, em cima eu tenho 3. E embaixo tenho 3x ao cubo. 3 e 6, 9. Menos 5, 4. Raiz de 4, 2 com 2, 4. Então, este limite me dá menos 3 como resposta.